Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo dom da vida, meu irmão. Você está vivo, meu querido. Enche o seu pulmão aí de oxigênio e diga glória a Deus. Eu estou vivo e vou viver mais uma semana, mais um dia, para a glória e louvor do nome de Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, quero meditar com vocês hoje em Lucas capítulo 10, versículo 7. O tema da nossa reflexão é salário de pastor. Veio o meu coração comentar com vocês sobre esse tema. É interessante, né? A gente saber mais ou menos como que funciona, o que a Bíblia fala de uma organização, de uma instituição, de uma administração da instituição religiosa. E o pastor geralmente é aquela pessoa que dedica mais tempo, é aquela pessoa que está ali mais focado ao trabalho naquela instituição, né? Pelo menos é o que se espera. Quero ler com você aqui e nós vamos meditar juntos sobre esse tema. Nós vamos ler não somente Lucas, mas também outras passagens. Então, Lucas capítulo 10, no versículo 7, o Senhor Jesus ele disse: fiquem na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então você está ali servindo uma casa, então você tem direito. Você está trabalhando, você tem direito de comer e beber. Por quê? Digno é o trabalhador do seu salário. O apóstolo Paulo também, escrevendo ali ao seu discípulo, né, e também pastor Timóteo, Paulo vai escrever para ele dizendo assim em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim, melhor dizendo, versículo 18, diz assim: pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisar o trigo. Ou seja, não fecha a boca do boi enquanto ele estiver pisando ali no trigo, não. Deixa ele comer os capim que tá por ali, porque aí ele diz aqui, ó, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo Paulo ele vai escrever aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 8, ele diz: tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. Isso aqui é muito interessante, né? Paulo estava servindo uma igreja, recebendo salário de outra igreja. Então, essa é a instrução bíblica. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, a pessoa, um pastor, ele recebe um suporte financeiro. Ah, mas por que o pastor? Porque essa é a pessoa que dedica mais tempo. Agora, irmãos, esse dedicar tempo não significa um suor simplesmente. Não significa que o pastor vai ficar ali o dia inteiro com a igreja aberta. Não significa que ele vai ficar ali o dia inteiro lavando banheiro, lavando cadeira. Tudo isso o pastor pode fazer, não tem problema nenhum, tem nada de errado com isso. Se a igreja não consegue ter alguns voluntários, se a igreja não consegue pagar ninguém para poder fazer, não tem nada a ver o pastor fazer. Agora, esse tempo que o pastor dedica à igreja, ele é muito mais espiritual, emocional do que qualquer outro tipo de dedicação. Mas fato é que, uma vez que uma pessoa dedica tempo a uma instituição, a uma atividade, aquela instituição deve dar um suporte financeiro para tal pessoa.
Eu, na minha caminhada, eu já dediquei tempo à prefeitura, uma oficina mecânica, uma empresa de creme de salão, uma loja de peças, uma loja de piso, lojas de portas. Todas essas instituições me retribuir com suporte financeiro. Então é muito simples entender isso. O pastor, ele tem ali esse direito porque ele dedica mais tempo. Tempo nas escrituras, tempo na oração, tempo no aconselhamento, tempo participando de tantas atividades que uma instituição exige de um líder. Né? Outro ponto importante é entender que salário é diferente de comissão. O pastor, ele não recebe comissão. A igreja pode entrar ali 1 milhão, como pode entrar 10 mil reais. A igreja ela vai dar um suporte financeiro conforme a sua capacidade para aquele líder, para aquele pastor. E esse salário, é claro, que deve ser um salário digno. Isso se a igreja tiver condição. Deve dar um salário digno. Né? Um salário digno para a pessoa viver com qualidade de vida. Isso não significa uma vida de luxo. Jesus não mandou a igreja proporcionar a vida de luxo para os seus líderes. Por quê? Se uma igreja consegue dar suporte financeiro para uma pessoa, é um suporte digno. Então, se ela agora tem mais recursos, ela não vai melhorar ainda mais esse salário digno dessa pessoa. Não, ela vai levantar outra pessoa. Ela vai dar suporte a mais pessoas. Então, como que funciona? Quanto mais a igreja recebe, mais ela deve dar suporte a outras pessoas. Até porque o trabalho está aumentando. Então, o trabalho na igreja ele não pode ser somente voluntário. Se uma igreja que está crescendo e só nas costas de voluntários, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Ou a igreja não está tendo entrada financeira, ou alguém está ali absorvendo mais do que necessário. Então é importante saber disso aí também. E meus irmãos, muitas vezes esse suporte financeiro ele não paga o serviço dedicado. Né? Na minha trajetória, se eu for colocar na caneta, a instituição religiosa ela não teria condições de pagar. Por isso que nós então trabalhamos para Jesus, servindo a igreja, porque o salário de verdade quem paga é Jesus, e não é aqui na terra, é na eternidade. Né? Outra coisa, quando se fala de salário de um pastor, algum membro pode também querer uma atenção extremamente especial. Um membro ele não significa a igreja. A igreja ela é composta por várias atividades, várias movimentações, várias responsabilidades e várias pessoas. Então, como saber se o meu pastor ele é digno? Você vai precisar se relacionar com o pastor. Você vai ter que se aproximar dele e ter um relacionamento com ele. É no dia a dia que a gente conhece as pessoas. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.